Teleponto. Olá, estamos de volta ao Teleponto nesta segunda semana. Agora Sim. estou em eu. É verdade, eu fico muito feliz por nesta edição as pessoas te poderem ouvir finalmente a tua voz. Eu quero-te dizer que no primeiro episódio eu dividi este espaço com o Paulo Gonzo e sei muito bem. Ele falou muito bem, muito bem. Esta semana tens então o Paulo Gonzo versão loira, uns quilos mais magrinho e aqui com a voz impecável. Sim. Estás bem? Estou. Estás? Eu ouvi dizer que foi um bom fim de semana. Foi um ótimo fim de semana. Como sabes, eu celebrei o meu aniversário na semana passada. Então não sei, festejei contigo. A primeira versão. A primeira versão, sim, existiram três. A primeira foi no Lux aqui em Lisboa. Depois fui passar uma noite gloriosa nos Maus Hábitos no Porto. E o terceiro dia foi passado em família com os meus pais, claramente. A terceira de vez. Sim, e antes que me des aqui um puxão de orelhas à frente de toda a gente, vou já aqui assumir que de facto sim, estou atrasado. Como sempre. O Mário é a pessoa atrasada. Mas a culpa não é minha desta vez. Todos os comboios estavam lotados do Porto para Lisboa. Eu acabei por vir de autocarro e o meu autocarro a meio teve um pequeno percalço. Mário, que é Mário, tem sempre uma história. Sim, é verdade. Os para-brisas saltaram a meio da viagem. Nós tivemos que parar na berma da autoestrada. Eu achei que estava em Fátima, eu vi ali umas árvores, achei que era a azinheira e já me estava ali a imaginar numa versão pastorinho, mas não. A realidade era a Leiria, a azinheira afinal eram pinheiros, espero eu que tenham sido plantados pelo Dom Dinis, que também tinha a mulher, que era a Rainha Santa Isabel, por isso... Ai, por aí eu não sei, dentro disso não estou. As santas estão todas misturadas, eu rezei muito e cá cheguei. Por isso eu achei que ia desaparecer. Ainda bem que isso não aconteceu, mas dava-te um mote perfeito para tu anunciares o segundo... O desaparecimento. O segundo episódio. Tema. Exatamente, sim. O segundo episódio aqui do Teleponto, que é nada mais, nada menos do que figuras desaparecidas da televisão. Bom, eu acho que é um ótimo tema. Eu acho que é excelente, quanto mais não seja para relembrar a quem via televisão e vê televisão como nós, mas via há uns aninhos atrás, quem estava no auge e já não aparece, e quem simplesmente não tem ideia de algumas das celebridades e das figuras que vamos aqui falar e descortinar também aqui um bocadinho a história e todo o seu currículo. Sim, porque volta e meia isso acontece, não é? Volta e meia, quando falamos sobre televisão, há sempre alguém numa sala que diz o que é feito dessa pessoa, ou o que é que lhe aconteceu, já não ouvia falar dela há tanto tempo, por isso eu acho que é um bom modo para nós termos aqui uma meia hora de conversa. E é importante também percebermos que televisão é um bocadinho isto, é um meio rígido, sim, sem dúvida. É um meio um bocadinho frio. Sim. É um meio que, e tal, parece que está tudo muito bem, mas nos bastidores as coisas não são muito bem assim, ou não são... Sim, eu não sei se a televisão é um meio frio, eu acho que a televisão é um meio feroz, acho que é voraz. Sim. Eu não sei se a responsabilidade é por parte dos canais de televisão ou também em meia culpa pelos apresentadores. Acredito que meio-meio. Sim, porque... Há casos e casos. Sim, no caso Temos aqui, eu acho que temos aqui vários desfechos. Temos pessoas que desapareceram porque assumiram que já chegavam. Sim. E escolheram outras carreiras ou outros caminhos. E depois temos aqui um outro lado de pessoas que foram um bocadinho colocadas ou... bom, enfim, deixaram de ser chamadas, ou se é que lhe podemos chamar assim. Se é que podemos rotular a carreira destas pessoas assim. Sim. Nós, enquanto fizemos aqui o trabalho de casa, não é? Para podermos conversar aqui os dois. Sim. Tu pegaste em dois exemplos que eu terei muito prazer em discutir contigo. Sim. Eu peguei aqui num primeiro, que é o Humberto Bernardo. Eu aproveito para dizer quem é que é esse senhor. Dizer não, perguntar, porque eu não tenho memória desse senhor. O Humberto Bernardo fez parte do imaginário de todas as pessoas que assistiam à televisão nos anos 90, que eu acho que foi a época de ouro em televisão em Portugal. Eu também acho, só que eu só nasci em 93. Só um bocadinho mais à frente é que eu estava lá na frontline. Eu vou-te dizer, o Humberto Bernardo chegou a apresentar o Uereré. Na altura, quando nós falamos no Uereré, lembramos-nos automaticamente da Ana Malhoa. Existiu uma Ana antes dela, que era a Ana Marques, que chegou a apresentar até especiais de Natal, acho eu, com o Humberto Bernardo. Eu lembro-me dele nessa altura. Sim. Mas o Humberto Bernardo protagonizou um dos momentos mais icónicos de sempre na televisão portuguesa, que foi ter anunciado a Miss Portugal quando, na verdade, ela era a segunda dama de honor. Oh, meu Deus, isso é só lindo. A falar deste episódio é automaticamente relembrar-me-nos de há 4 anos atrás, quando isto aconteceu na Miss Universo, em 2015. Eu acho que isto foi à altura de dezembro de 2015, acho eu. Sim. Na altura, quem cometeu este lapso foi o Harvey. Mas 18 anos antes, isto já tinha acontecido cá em Portugal,
em direto, na RTP, precisamente com o Humberto Bernardo e ao lado da Carla Caldeira, que já tinha sido Miss Portugal em 1990. Por isso, isto foi extraordinário. Erros em direto na televisão. E eu deixo-te aqui o desafio de ouvires este momento comigo. Isto depois foi aproveitado até numa rubrica que eram os tesourinhos deprimentes no programa dos Gato Fedorento. Sim. E se tu não conheces, por favor, Saudades. tu tens que ouvir isto. A segunda dama de Unos, 1997, é candidata número 10, Isília Berenguel. Bom. A culpa é minha, Carla. E agora? Eu enganei-me. Isto não é possível, pois não? Eu não o conheço. Olha, Isto é genial. É genial. Eu não me lembro disto na altura, foi em 97, portanto eu tinha qualquer coisa como 93, 94, 95, 96, 97, 4 anos, mais coisa menos coisa. Gostei de conhecer aqui o Humberto Bernardo. E ele fez mais coisas. Ele apresentou. Sim, eu não tenho ideia dele na televisão. Ele apresentou não tenho depois mesmo. um programa de jovens talentos na RTP que acho que eram os principais ou algo assim do género. Sim. E o Humberto Bernardo, para mim, há de sempre ser uma dessas figuras que desapareceu. Eu há pouco tempo, e também fiz o trabalho de casa para falar aqui contigo sobre Perceber ele. como é que ele desapareceu? Sim, Porquê? eu acho que foi. Eu acho que ele tomou uma decisão por ele. Eu acho que ele de facto tirou o melhor proveito do meio da televisão e a determinada altura percebeu que queria fazer outras coisas e queria evoluir noutras áreas. E disse uma coisa muito bonita na entrevista que eu assisti, em que ele de facto assumiu que achava que existem pessoas mais qualificadas, melhores e com mais talento nesta área que pretende dar espaço a essas pessoas de brilharem, uma vez que ele já brilhou e tem isso muito bem arrumado dentro dele. Isso é muito inteligente de alguém que teve em canais grandes e que foi reconhecido e chegar o pezinho para trás e perceber, não, aproveitei o melhor disto. Estou no auge da minha carreira, mas não quero. Sim. Não me faz sentido continuar daqui para a frente. E e dizer isso e achar que não tenho tanto talento para e que deve dar mais espaço a outras pessoas que não. Só eu, acho que é super humilde. Sim, acho eu era muito fã dele humilde. em miúdo nos Acho que é anos muito 90, humilde. continuo fã dele em 2019. Sim. Este é o primeiro caso de uma pessoa que desapareceu, mas que está em paz com isso. Eu acho que tu tens outro caso de alguém que Tenho. desapareceu, mas Sim. que não ficou está tão bem não está com tão isso. bem com Olha, isso. Que é quem? que é Cristina Caras Lindas. Outro ícone da televisão nacional. Exatamente. Cristina Caras Lindas, que é quem? Que é uma figura, portanto, bastante icónica, não é? Da televisão portuguesa, passa pela RTP, passa pela TVI, traz aqui todo um repertório vindo de fora, porque cresceu lá fora e teve experiências em televisão lá fora, e está aqui ligada à abertura da TVI. Que era Os Amigos para Sempre. Que era Os Amigos para Sempre. E eu fui pesquisar sobre este programa. Que era alguma coisa como, e dito por ela numa entrevista dada à RTP Memória, ao programa À Conversa. Ela descreve-o como um misto entre um programa solidário e um talk show, que misturava o bom e o mau que a vida nos oferece a todos e que, passo a citar, transformava vidas, que acho que é para isso que a televisão serve. Eu gostei muito desta expressão que ela utilizou para descrever a televisão. Sim, essa descrição que ela utilizou nesse programa eu acho que é perfeitamente coerente com a memória que eu tenho de ver esse programa. Sim. Porque ela de facto, eu lembro-me que aquilo era uma espécie de talk show em que ela recebia pessoas e eram histórias bastante trágicas e dramáticas, e eu lembro-me de ela terminar quase todos os programas emocionada e a chorar com as histórias que lá passavam, por isso eu concordo com aquilo que ela disse. Não sei se será esse um dos propósitos da televisão enquanto meio, mas enquanto produto de programa eu acho que sim. Que é uma coisa bastante interessante. E principalmente que ela fez na época que era, portanto, quando a televisão estava no auge, era muito. Vendia-se muito essa ideia da televisão. Pronto. Cristina Caras Lindas, aliás. Sim, que faz jus ao seu nome. Faz jus ao Ela seu é linda. nome. Ela era estonteante. Eu, na altura, lembro-me de achar que ela era a mulher mais bonita do mundo. Eu ainda hoje acho que ela foi das figuras que passou pela televisão mais bonitas. Sim. E ela era uma brasa, ainda hoje é, certamente.
Nessa mesma entrevista que eu vi, é muito giro, e porque nós acabamos em bem com o Humberto, não é? Que saiu por porque quis. Sim. A Cristina Caras Lindas, por ter aqui um passado que tinha nascido fora de Portugal e que tinha andado aqui por outros países, certo. a dada altura da sua carreira de sucesso, resolve desaparecer. E diz ter sido que um bocadinho por desilusão do meio, com quem trabalhava. Por ela? Por ela. Okay. Ela desilude-se um bocadinho pelo meio, Okay. com as pessoas com quem trabalhava, com o formato televisivo ou com quem estava acima dela para decidir o que é que fazia sentido ou não para a televisão e para os formatos televisivos que iam para o ar. Okay. Decide desaparecer aqui um bocadinho e voltar à sua terra natal. E porque é que a Cristina Caras Lindas começa também, entretanto, a ser um bocadinho aqui conversa novamente? Porque a dada altura, em 2012, ela surge, tem um problema de saúde, volta a ser falada. Recentemente também deu algumas entrevistas em alguns programas que ainda hoje estão no ar, em que fala daquilo que fez em televisão, do que gostaria de fazer e da dificuldade que tem em ter espaço para voltar àquilo que diz gostar muito de fazer, que é a televisão. Que bate às portas, certo. que bate às portas certas, que as pessoas não têm tanta disponibilidade para ouvir e, por consequência, ter trabalho. Certo. Portanto, vamos falar sobre isto? Sim. Portanto, não quero se por ser um lado, deselegante, sim. Eu não quero ser deselegante com a Cristina Caras Lindas, porque de facto não sei se foi uma vontade dela, se foi uma vontade das estações canais? por onde ela passou. Sim. Eu lembro-me que de facto ela foi uma das fórmulas de sucesso da TVI, que na altura começou a picar um bocadinho a SIC, que na altura era líder da audiência absoluta em quase todos os horários. Sim. Eu lembro-me uma vez de a Júlia Pinheiro ter dito que para trabalhar em televisão era necessário ter a lucidez e a inteligência de jogar dentro dos limites que são impostos pelo canal de televisão em que si, trabalham. Sim. E se poderem saltar a cerca. E eu achei esta definição extraordinária para quem conhece o meio de dentro para fora, como a Júlia Pinheiro. Sim. E eu pego nesta expressão para fazer aqui um bocadinho de análise do que aconteceu à Cristina Caras Lindas, que é, eu compreendo que se calhar ela se tenha sentido injustiçada por não ter continuado um percurso que era ascendente nessa altura. Sim, que tinha tudo para encaminhar para isso. Sim, os apresentadores de televisão têm que saber qual é o seu papel e têm que jogar dentro de uns certos moldes. Sim. E eu não sei até que ponto é há que respeitar, há que naquela ser altura ela seria tão versátil para explorar outros programas. Ainda assim, claro que eu tenho pena de ela ainda hoje não aparecer no pequeno ecrã. Eu era um fã na altura, como já disse e como já devem ter percebido. E era talentosa daquilo que Claro se vê que ainda sim, hoje, claro daquilo que nós conseguimos encontrar. Ela era uma pessoa que falava muito bem, é uma pessoa que fala muito bem, do que deu cartas na altura dos programas que fez, conduzia-os na perfeição. Ela chamava-se Cristina Caras Lindas, mas ela podia perfeitamente chamar-se Cristina Bocas Eloquentes. Porque ela, certo, de facto, ela dominava a arte de bem falar. Ela falava muito bem. Olha, ela falava muito bem, fazia muito bem televisão, mas não era a única. A Olga Cardoso, ok. A amiga Olga! Senhora, uau! Amiga Olga. Meu Deus. Esta senhora achava o dinheiro. Esta senhora entrou em televisão com 59 anos de idade. Olha, eu não sabia disso. Uau. Ela foi a senhora agora sim, rádio, uau. Não é? Uau. Ela foi a senhora rádio, ok, durante 18 anos andou ali a bombar no Despertar, na rádio, com o António Sala, aliás, uma figura ilustre, icónica da rádio. Sim. Salta aos 59 anos para a TVI, como quem não quer a coisa, para conduzir ali a amiga Olga. Sim, e ela tem uma história maravilhosa que eu acho que toda a gente do meio de comunicação sabe, que é, ela de facto apresentou durante 18 anos o programa Despertar com o António Sala, e ela vivia no prédio onde era a Renascença. E então ela na altura tinha 3 filhos, acordava sempre um bocadinho tarde, chegava sempre um bocadinho atrasada. Alguém que tu conheces? Pois. Sim. Olá, amigo Mário. Ela também é do Porto como eu, se calhar é da água. Mas ela descia de robe e fazia o programa de robe. Nós temos que fazer isso aqui um dia em homenagem à Olga. Oh, minha querida amiga Olga, você sim sabe andar nisto. Olha, e eu lembro-me de ser miúdo e eu tive uma vizinha minha que foi ao programa da Olga. Opa, não, ela era o máximo. Ela era o máximo. Ela era o máximo, dizem as pessoas que ela era o máximo, ok? E eu vejo no YouTube que ela era o máximo, porque ela começou a conduzir o programa em 1993 até 1994. Meus caros,
caros, eu nasci em 93, está bem? Portanto, amiga Olga só no YouTube. Mas adoro e ela é mega falada em minha casa. A minha avó fala muito da amiga Olga e do programa. Portanto, eu acho que ela desapareceu também um bocadinho por causa da idade, não é? Eu acho que ela reformou-se e tinha mais que fazer. Ela reformou-se muito cedo, depois foi para Coimbra, trabalhou nas rádios regionais de Coimbra, depois acho que a dada altura fez também qualquer coisa em rádio no Porto, agora não... Mas foi uma opção dela, não é? Foi uma opção dela. Ela reformou-se cedo. Eu tenho uma ótima memória dela, tenho um grande carinho pela amiga Olga. É um ícone da televisão portuguesa. Olha, grande carinho tenho também pelo primeiro convidado ilustre aqui do Teleponto, não é? Cá vem ele. Como convidado ilustre que se preze, eu acho que é necessário uma introdução à medida. Por favor, Passadeira Vermelha já está aqui no estúdio. Então, eu vou-te dizer que o nosso convidado é, na verdade, uma convidada. Gosto. Foi embaixadora nacional do Ano Europeu contra a Pobreza e a Exclusão Social em 2010. Foi presidente nacional do Ano Europeu do Voluntariado em 2011. Nossa. A embaixadora do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações em 2012. Em 2013 ganha a Ordem de Mérito Civil. E também foi uma grande conhecida apresentadora de todos nós. É nada mais nada menos que a Fernanda Freitas. Convidado ilustre. Alô? Olá, Fernanda. Tudo bem? Bem-vindo ao Teleponto. Nós estamos gravando, isto é assim à queima-roupa, como se costuma dizer. Exatamente. Eu sempre quis dizer isto. Esta chamada será gravada para fins comerciais. Fernanda, como sabes, este segundo episódio do Teleponto é sobre figuras desaparecidas da TV. Eu achei que serias a convidada ideal, aliás, a convidada ilustre ideal para fazer parte... Era eu ou a Flor Bela Queiroz, não é? Não, eu achei que eras a pessoa perfeita porque, de facto, tu tiveste um pico enorme de popularidade e foi por tua decisão teres passado da frente das câmaras para trás. Mas antes de lá chegarmos, eu ia-te perguntar então, de que forma é que tu chegaste à televisão? Uma coisa que eu queria fazer desde miúdo era rádio. A televisão nunca esteve nas minhas perspectivas. E de facto, eu comecei na rádio, mas quando cheguei a Lisboa, depois de muitos trabalhos, muitas aventuras, muitas tropelias, a Valentina Carvalho estava a criar o seu próprio estúdio, estava a criar o seu primeiro programa de televisão, a produzi-lo, e na época o diretor-geral, que me conhecia, desafiou-me a fazer um casting porque me conhecia da rádio no Porto. E foi por mera brincadeira, pronto, foi esse casting, depois foi o casting para a SIC, depois foi, pronto, and so on. Há pouco nós falávamos aqui no Teleponto também sobre isso, que às vezes, ou seja, trabalhar em televisão é um bocadinho também corresponder a uns moldes, mas também estar no sítio certo à hora certa. Concordas com isso? Sem dúvida, sim, sem dúvida. Acredito que haja talentos absolutamente incríveis que nunca foram e nunca vão ser descobertos. Fernanda, a primeira memória que eu tenho tua, e eu já tive a oportunidade de te dizer isto entre um café e outro, foi de facto no programa Às 2x3, que tu fizeste na altura com... a cara que eu fiz na altura, meu Deus, como é que é possível? Não, é verdade, eu de facto fiquei muito impressionado na altura. Eu lembro-me que a tua primeira convidada foi de facto a ex-primeira-dama, a Maria Barroso, e na altura fiquei de facto estupefacto com a tua capacidade de resumo, porque no final do programa tu terias que fazer ali um texto que resumisse a conversa que ela, na altura, eu penso que ela teve com a Júlia Pinheiro ou com o Henrique Mendes. Exatamente, isso ficou-me gravado na memória, já tive a oportunidade de te dizer isso. Tu tiveste ali um pico de grande popularidade e exposição entre 2002 e 2005, salvo erro. E depois deixaste toda a gente de boca aberta, ou pelo menos aqueles que à partida veem o lado mais comercial e mais popular como algo a atingir, quando decides em 2005 mandar tudo às ortigas e mudar-te para a RTP2, para a Sociedade Civil, e fazer um trabalho extraordinário até 2013. Eu acho que por vezes temos muito medo de arriscar, mas quando não temos e fazemos escolhas conscientes, não te posso dizer que foi de ânimo leve a decisão. O sair da SIC foi fácil, porque apesar de ter tido um mediatismo no sentido do que é que ela vai fazer, depois aquelas ideias peregrinas, vai para outro canal fazer a mesma coisa à tarde, fazer as manhãs da TVI, eu nunca foi por isso. Portanto, eu queria de facto era sair daquele registro, do registro dos programas da tarde, não me apetecia mais. Portanto, eu tinha, curiosamente, quando eu entrei na SIC, eu tinha mais ou menos uma perspectiva de fazer aquilo durante 3 anos. E foi muito engraçado, porque eu na altura disse isso à Júlia Pinheiro.
e de facto eu saí 3 anos depois, no mesmo dia que entrei, 7 de janeiro, sem marcar. Foi uma coincidência extraordinária, mas saí 3 anos depois da primeira emissão, saí da SIC. O que eu queria realmente fazer era uma sociedade civil. A parte boa da nossa vida é de facto quando percebemos que se não estamos felizes com alguma situação, podemos realmente mudar. Custa imenso, dói horrores, na altura deu obviamente um rombo orçamental incrível, mas não era aquilo que eu queria continuar a fazer e portanto quando surgiu a hipótese, também out of the blue, foi mesmo assim, estar mais uma vez no sítio certo à hora certa, porque lembro perfeitamente de estarmos a vésperas de Natal e eu fui tomar um café com uma amiga que tem uma produtora, a Panavídeo, na época, e perguntar, pronto, os nossos filhos andavam todos juntos na escola e a questão dela foi, então, o que é que vai ser o teu próximo ano e vice-versa, não é? E ela disse que tinha acabado de ganhar um concurso para fazer um programa de conversas sobre cidadania e direitos humanos na RTP2. E eu perguntei-lhe, então, mas e quem é que vai apresentar? Ela, não sei, sabes, eu precisava de uma pessoa tipo tu. E eu disse-lhe, pronto, e porquê é que não posso ser eu? E ela disse, porque tu estás na SIC. E eu disse, pois, mas posso deixar de estar. E ela, tu nunca vais querer fazer isto é mínimo, é ao fim da tarde, vai ter um nicho de audiência, não vai ser minimamente interessante para ti, nem do ponto de vista económico. Eu lembro perfeitamente de fazer as contas, não é, num papelinho. Imagino. E dizer, não, foi mesmo, à frente dela, olha, eu pago isto de casa, pago isto para o carro, isto é o colégio da miúda, isto é mais ou menos o pocket money, eu preciso disto para viver. E ela disse-me que sim, que aquilo conseguia. Então pronto, lá fui eu, apresentei a minha demissão à SIC e passado um mês estava a fazer o Causas Comuns, que mais tarde se viria a tornar sociedade civil e que foi sem dúvida aquilo que eu realmente sempre quis fazer e fiz. Sim, eu, ou seja, da perspectiva de espectador, antes de te conhecer, sempre fiquei com a sensação que de facto tinhas encontrado, não é? Sim, sem dúvida. Sim. Eu sou super ligada a causas sociais. Sim, e eu ouvi dizer que hoje andas pelas nuvens, não é? Agora ando não com a cabeça nas nuvens, espero eu, mas ando nas nuvens. Fundei em 2016 uma associação de voluntariado. Que é a Nuvem Vitória, não é? Que é a Associação Nuvem Vitória, portanto nós somos contadores de histórias, vamos todas as noites às pediatrias ler histórias de embalar às crianças que estão internadas e portanto tem vindo a ser outro sonho tornado realidade. Sim. Eu que sempre achava que não ia abrir uma associação, acabei por fundar esta associação em conjunto com outras pessoas absolutamente incríveis e tem sido um step by step muito maravilhoso, ou seja, temos vindo a conseguir cumprir os nossos objetivos, que é abrir 3 a 4 hospitais por ano, chegarmos já lemos mais de 42 mil histórias desde que começamos, temos mais de 16 mil horas de voluntariado e já impactamos cerca de 24 mil internamentos, ou seja, camas, não é? Portanto, são números assim um bocadinho assustadores para quem só tem 3 anos. Mas sim, é verdade. É um bocadinho, mas tem sido uma aventura incrível e acima de tudo é um envolvimento não apenas de palavra, mas sobretudo de ação. E eu só posso agradecer a todos os voluntários, que já são mais de 500, que todas as noites fazem esta magia de contar histórias às crianças que estão internadas um bocadinho por todo lado. E eu faço aqui a promessa no ar, entre aspas, no ar, de que me vou voluntariar também e passar por essa experiência que eu acho que é enriquecedora para os dois lados. E eu de facto vou-te aqui dar os parabéns, ou seja, aquele miúdo que te viu transitar de nós 2x3 para a sociedade civil e que pensou, meu Deus, que corajosa que é esta mulher, hoje que já tem 31, continuo exatamente da mesma forma a admirar-te. Obrigada. E fica aqui a promessa que eu me vou inscrever na Nuvem Vitória e vou deixar o desafio. Ter um bocadinho de paciência porque neste momento não temos vagas, mas ter. Isso é ótimo sinal. Isso é ótimo sinal. Nós só abrimos vagas de acordo com os hospitais, portanto agora teremos de esperar para abrir um outro hospital
e temos já os planos feitos para 2020. Vamos abrir pelo menos mais 4 hospitais. Boa. Um vai ser em Lisboa, portanto sei que moras aqui e vais ter. Exatamente. Pode ser no Vem e acabar todas as tuas noites. Se quiseres voluntariado a dizer Vitória, acabou de estar aí. Olha, e terminamos também aqui então assim. Dar-te um beijinho. Obrigado por esta conversa. Bem. Obrigado. E tens de mudar o título desta rubrica para figuras que desapareceram do boneco. Mas não desapareceram da vida. Está combinado. Um beijinho, então, Fernanda. Obrigado. Bom trabalho. Adeus. Tu lembras-te da Fernanda Freitas, Cristiana? Perfeitamente. A Fernanda Freitas fez muitas vezes companhia nas tardes livres do ciclo ou do secundário. Agora já não tenho bem precisão, mas sim, lembro-me perfeitamente dela. Sim, um agradecimento à Fernanda. Beijinhos. Deixar-vos aqui o desafio, se quiserem então serem voluntários do projeto Nuvem Vitória, que o podem fazer através do site nuvemvitoria.pt, e lá têm todas as informações de como poder ajudar as aulas pediátricas do norte a sul do país. Sim. E um grande beijo para a Fernanda, muito obrigado por esta entrevista. Aqui vemos um facto, aliás, vemos aqui um caso de alguém que passou para os bastidores por opção própria sim, e que se sente realizada naquilo que está a fazer, e temos até outros casos e bem temos mais recentes. mais exemplos de alguém, de pessoas também que preferiram alterar a sua carreira em vez de estar sempre em frente ao ecrã, como é o caso, por exemplo, da Rita Ferro Rodrigues. Da Rita, sim. A SIC, não é? Sim. Entretenimento, fez imensos programas na SIC, fazia também. Curiosamente também apresentava o programa da tarde e decidiu sair. Também fez muitas vezes os programas de fim de semana, não é? Sim. O Portugal em Festa, não me recordo agora o nome concreto do da SIC, mas que agora está muito mais voltada para o digital e, ao que parece, também muito, muito satisfeita com os projetos que tem desenvolvido no digital. Sim, eu acho que ela foi muito inteligente em fazê-lo. Eu acho que a Rita Ferro Rodrigues neste momento é um bocadinho uma apresentadora da internet. Exatamente. Porque ela está a ter convidados no Elefante de Papel que não têm visibilidade na televisão. Mas que e ela digital. está a ser a apresentadora do digital. Exatamente. E eu acho que ela foi muito inteligente em fazê-lo. Um outro caso que passou também para o digital, não tanto quanto com um canal de YouTube, mas aqui mais numa onda de Instagrammer, temos, por exemplo, o Olívia Ortiz. Também. O Olívia, sim. Olívia Ortiz. Sim, é verdade. Que ganhou destaque na TVI. Certo. Que fez às quintas-feiras os 760, que é o dia dos 760 de manhã ao final do dia na TVI. Ainda hoje eu lembro-me da Olívia estar não a iniciar a carreira lá, mas ganhou ali muita força na carreira dela. Depois saltou também para apresentar e conduzir alguns programas do Somos Portugal. E acho de que momento pontualmente o faz ainda, não? Não tenho a certeza disso. Ou, se não tenho a certeza, a verdade é que daquilo que eu andei a fazer de zapping, não a vejo há muito tempo já na TVI. Portanto, não sei se saiu, não sei se está com um pé lá, outro não. Sim, mas é um bom exemplo de É um bom alguém, exemplo. sim, E neste momento é Instagrammer. Portanto, travel blogger, quase. Sim. Eu acho que travel blogger, se calhar, é o que melhor lhe... Neste momento, sim. É só mas passar. é também um bom exemplo a par da Rita Ferro Rodrigues de que, de facto, há outras possibilidades, e o facto de desaparecerem da televisão não significa que seja o fim de uma carreira profissional, não. É um renascimento até numa outra área e numa outra Eu acho que hoje canal. o digital está também, inclusive, a ganhar aqui um bocadinho de terreno para o que não se passa no pequeno ecrã, não é? Passar um bocadinho além fronteiras do pequeno ecrã. Outro exemplo é a Teresa Guilherme. A Teresa Guilherme, sim. A Teresa Guilherme já não aparece há algum tempo. Já não aparece há algum tempo. Depois a senhora das reality shows. Sim. Ela também criou um projeto na internet em que eu acho que ela até dava workshops ou cursos de apresentadores de televisão. Sim. Através do site dela, que eu acho que era... Aliás, ela inicialmente criou um blog que era Teresa ou Three Like Me, era algo assim do género. E depois, a partir de então, começou a criar workshops e a dar oportunidade e a fomentar aqui este gosto da televisão por jovens profissionais. Sim. E eu acho que ela fez muito bem, porque ela já... Mesmo em digital como fora dele, ela também dá formações na ETIC, ou deu há uns anos atrás, está também na Palavras Ditas, que é uma escola de... Por acaso foi interessante lembrar-nos aqui do nome da Teresa Guilherme, porque a Teresa Guilherme é de facto um destes casos em que ela... Ora tem grandes picos de popularidade e apresenta programas na primeira linha de grande audiência. Ora então passa para a produção e para trás das câmaras e continua a manter-se ativa. E continua a manter-se ativa, é bem sucedida. Sim. E pegando aqui no tema de início da nossa conversa,
Acho que este é um bom exemplo, pegando no caso da Teresa Guilherme, em comparação com os casos que nós ouvimos de término de carreira, de carreira nos quase. anos 90 em comparação com os anos 2000, em que de facto na altura sair da televisão era ir para o anonimato e hoje em dia isso não acontece assim. Não acontece assim, porque de facto elas e eles continuam a ter uma exposição mediática através da internet e através das redes sociais e através de toda esta área digital, e talvez essa seja uma das razões pela qual as pessoas que desapareceram nos anos 80 e 90 desapareceram de vez, entre aspas, porque certamente continuaram uma carreira, e as pessoas que desaparecem do ecrã hoje continuam numa outra vida através do pequeno ecrã, ainda mais pequeno, que são os nossos telemóveis e tablets e computadores e etc. Sim. Olha, e uma salva de palmas ao digital, porque é assim, se não fosse ele, nós não estávamos aqui os dois a palrar. Salva de palmas ao digital. Não é? Porque quer dizer, o podcast surge do quê? Sim, é do verdade. digital. Sim, é verdade. Sim. Olha, eu acho engraçado, se calhar, todos os programas darmos aqui uma salva de palmas a alguma coisa. Claro, eu lembrei-me disto porquê? Porque na semana passada foi aqui um tal rodar palminhas. Bom, olha. Falta-nos fechar com o quê? Com o som da semana. Com o som da semana. Som da semana. Daqui a nada estamos outra vez em antena para os últimos programas do ano que dedicamos aos melhores momentos da temporada. Até lá. Mua. Eu suspeito que também não tenhas memória do Portugal Radical. Tenho um pouquinho, também não me digo. Olha, também não sou assim tão nova, credo. Eu vi o Portugal Radical com a Rita Mendes, a Raquel Prates e a Rita Seguro. Tenho muito mais memória da Rita Mendes, sem dúvida alguma, que acho que das três foi a que durou ali durante mais tempo e teve um bocadinho mais de canal. Sim, destas três figuras. Sim. Com Rui Unas. Sim. Sim, exatamente. Sim. No a Rita Mendes, sim, no curto-circuito. Sim, é verdade. A Rita Mendes ainda pontualmente aparece na televisão em alguns trabalhos. Eu acho que sim. A Raquel Prates seguiu uma carreira brilhante na área da moda. Na área da moda, sim. A Rita Seguro, de facto, não sei o que lhe aconteceu. É aqui um bom caso. Olha, não aproveitou o digital. É um bom caso de uma figura desaparecida da TV. É. Eu era fã deste programa e ele surgia, eu acho que depois do Templo dos Jogos, acho eu. E eu acho que é um ótimo final para nós nos despedirmos para o próximo episódio. Até lá. Queridos, até para a semana. Até para a semana. Teleponto.